Na tradição filosófica e religiosa, o excesso de ascetismo, entendido como a prática extrema de autonegação ou renúncia aos prazeres e necessidades básicas, recebe diferentes nomes ou descrições, dependendo do contexto, da tradição e do autor. Esses termos muitas vezes refletem uma crítica à desproporção ou ao desequilíbrio dessa prática, especialmente quando ela ultrapassa o propósito de autodisciplina ou purificação espiritual e se torna prejudicial. Abaixo, apresento os principais nomes ou conceitos associados ao excesso de ascetismo em várias tradições filosóficas e religiosas, com explicações concisas. Tradição filosófica: insensibilidade, anaesthesia, Aristóteles. Na ética aristotélica, especificamente na Ética a Nicômaco, o excesso de ascetismo é chamado de insensibilidade. É o vício de deficiência em relação à virtude da temperança, sofrosine, caracterizado pela rejeição exagerada de prazeres naturais e necessários, como comida, bebida ou descanso. Aristóteles considera isso tão desvirtuoso quanto a indulgência, pois nega a natureza humana. Exemplo: evitar qualquer prazer sensorial, como rejeitar uma refeição saborosa por princípio, mesmo estando faminto. Ascetismo irracional, estoicismo. Embora os estoicos não usem um termo único, o excesso de ascetismo seria visto como uma prática irracional, contrária à razão, logos, que é central à ética estoica. Sêneca e Epíteto defendem a moderação nas necessidades, mas rejeitam a negação extrema que prejudica a saúde ou a capacidade de viver virtuosamente. Não há um nome específico, mas a crítica recai sobre práticas que ignoram a natureza humana. Exemplo: jejuar a ponto de perder a clareza mental, o que os estoicos considerariam um obstáculo à virtude. Ideal ascético, asceticis ideal. Friedrich Nietzsche, em Genealogia da Moral, usa o termo ideal ascético para descrever uma visão de mundo que nega a vida, os prazeres e a vitalidade em favor de uma autonegação excessiva, especialmente no contexto do cristianismo. Ele não dá um nome específico ao excesso, mas o associa a uma vontade de nada, uma rejeição patológica da existência terrena. Exemplo: um asceta que renuncia a todos os prazeres e relações humanas por medo do pecado, o que Nietzsche vê como negação da vida. Tradição religiosa: ascetismo extremo ou fanatismo, cristianismo. No cristianismo, o excesso de ascetismo não tem um nome único, mas é frequentemente criticado como fanatismo ou ascetismo desordenado. Teólogos como Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, alertam que negar o corpo excessivamente pode ser contrário à vontade divina, já que o corpo é uma criação de Deus. Algumas práticas extremas dos ascetas do deserto, como os pais do deserto, foram vistas com reservas por líderes da igreja quando levavam à autodestruição. Exemplo: jejuar até a morte ou infligir automutilação extrema como penitência, prática que foi desencorajada por autoridades eclesiásticas. Ascetismo desequilibrado, tapa excessivo. Hinduísmo. No hinduísmo, o ascetismo, tapa, que significa calor ou austeridade, é valorizado, mas seu excesso é criticado quando desrespeita o equilíbrio do dharma, dever. Não há um termo único, mas práticas extremas, como jejuns prolongados que prejudicam a saúde ou isolamento total, são vistas como desvio do caminho espiritual. Textos como o Bhagavad Gita enfatizam a moderação. Exemplo: um sadhu que se submete a torturas físicas extremas, como ficar em pé por anos, pode ser visto como desviado do equilíbrio espiritual. Caminho extremo, anta, budismo. No budismo, o excesso de ascetismo é chamado de caminho extremo, anta, em oposição ao caminho do meio, Majjhima Patipada. O Buda, após praticar ascetismo extremo, como jejuns prolongados que quase o levaram à morte, rejeitou-o como ineficaz para a iluminação, propondo o equilíbrio entre austeridade e indulgência. O termo anta refere-se a qualquer extremo, incluindo o ascetismo excessivo. Exemplo: jejuar até o corpo colapsar, como o Buda fez antes de abandonar essa prática, é considerado anta. Zuhd desordenado, islamismo. No islamismo, o ascetismo, zuhd, é a renúncia aos prazeres mundanos para focar em Deus, mas o excesso é criticado como zuhd desordenado ou exagero, gulo. O Alcorão, por exemplo, 7:31 da manhã -32, e os ditos do profeta Maomé, hadiths, enfatizam a moderação, condenando práticas que prejudicam o corpo ou negligenciam deveres familiares e sociais.
Exemplo: um sufi que abandona completamente a família ou o sustento em nome da espiritualidade pode ser visto como praticante de um ZUHD desequilibrado. Resumo: os nomes ou descrições para o excesso de ascetismo variam conforme a tradição. Filosofia: insensibilidade, Aristóteles, ascetismo irracional, estoicismo, ideal ascético, Nietzsche.